Oi, gente! Vamos para mais um vídeo? E hoje nós vamos pintar a boneca Emília. Então, gente, tem uma cliente que pediu para mim para eu pintar a boneca Emília. Peguei o risco da internet e olhando assim o risco, percebi que o crochê que combinaria com as cores do desenho seria um tom rosa, mas ela queria um crochê no tom azul. Então, vamos lá esse desafio. Mudei algumas cores, mudei o laço da fita dela, as meias, inverti um pouquinho e ficou uma boneca, gente, muito bonita. Olhem só. Olhem o crochê. Ficou maravilhosa. E não é difícil, é só seguir o risco e misturando as tintas. Então, estamos iniciando com a pintura do rosto dessa boneca. Estou usando o amarelo pele. Observe que eu estou fazendo todo o preenchimento do rosto com o amarelo pele. E com muito cuidado ali nos olhos, né? Para não atingir essa região dos olhos, porque o olhar de uma boneca, de uma pessoa, sempre é muito delicado. Então, a gente precisa acertar bem para ficar bem bonito. Então, estou preenchendo primeiro todo o rosto, tá? Eu, junto com o rosto, ali eu usei o siena natural, deu uma apuradinha no vídeo. Então, a cor mais forte é o siena natural, para dar um realce nesse rosto. Estou usando ali a cor rosa para fazer as bochechas da boneca, um pouquinho mais rosadas. Então, vocês observem como dá um destaque nesse rostinho também. E a gente vai pintando com muito cuidado, tá, gente? Fazendo a sobrancelha com o preto. Estou seguindo o risco que já está ali bem nítido. Mesmo ter pintado primeiro com a base, né, o rosto, com o amarelo pele, ele não se some, tá? Então, eu estou usando ali duas cores para fazer os olhos. É o azul celeste e o azul cobalto. Então, eu inicio pintando com o azul celeste e depois já vou fazendo uma sombra com o azul cobalto, dando um pouco o fortalecimento desse olhar, tá? Então, já vou também clareando um pouquinho, fazendo essa parte, né, dos olhos um pouquinho mais clara, porque eu acredito que o olhar dela também fica com realce. Então, vocês observem que é bem delicado quando a gente faz os olhos, tá? Porque a gente tem que cuidar para não cair fora do risco, porque o olhar vai revelar também um pouco depois o desenho, tá? Fiz ali tem umas partes brancas nos olhos, aí eu fiz com o branco, e agora com o preto eu tô fazendo um pouquinho o contorno, tá? Desses olhos, porque é o que faz também dar um realce neste olhar. Então, vocês observam apenas seguindo o risco. Caprichei bastante nesse preto para dando um realce. Ali estou usando novamente o azul cobalto, fortalecendo um pouco essa parte do olho, né? Então, ali fazendo o branco novamente nesse outro lado. Não é um trabalho rápido para fazer quando a gente pinta os olhos, tá? É muito delicado. Fiz ali a menina dos olhos com o preto, tá? Tô fortalecendo um pouquinho mais com o branco embaixo dessa menina, que vai dando um olhar um pouquinho mais claro, vai tornando um olhar bonito, tá? Então, observe, como eu disse, uma pintura bem delicada, porque você coloca, você deixa secar um pouquinho, depois você coloca de novo. Os cílios estou fazendo com preto,
com a cor preta, né? Para deixar esse olhar bem bonito. Então vamos para o outro olho, né? Inicio novamente com a cor azul celeste. Observe que eu preencho bastante essa parte do olho com essa cor. E já vou fazendo, então, um pouquinho de sombra com o azul cobalto. Tá? Então, vamos observando. Vou misturando bem as tintas. Faço essa partezinha que é o branco do olho. Vou fazendo junto, né? Porque daí vai um pouco escurecendo, vai secando a tinta, aliás. E aí eu posso fazer um novo preenchimento, preenchendo bem cada parte que compõe, então, os olhos. E ainda, às vezes, depois, quando você pinta, você dá uma nova retocada, coloca novamente, às vezes, um pouquinho mais de tinta, se precisar. O importante é ir com muito cuidado para fazer essa parte que é dos olhos, tá? Porque se você errar nas cores, no jeito como você pinta, é mais difícil de ajeitar depois. Então, por isso tem que ter muito cuidado e com calma, tá? Fazendo esses olhos dessa boneca. Então, basicamente, usei a cor azul celeste, o azul cobalto, o branco e o preto. São as cores que eu usei, tá? Então, estou fazendo ali com tranquilidade, com calma. Vocês observem que esse vídeo eu estou fazendo ele narrado, porque não fica tão longo. Como eu disse na introdução, é só seguir o risco, tá? Porque é uma boneca fácil de pintar, a boneca Emília. Não tem muita dificuldade nessa pintura, porque a gente vai, né, colocando as cores conforme o modelo. Eu já falei antes ali, eu peguei um molde, um risco da internet, porque eu tinha uma encomenda. Mesmo que o risco tenha a fita do cabelo verde, as meias verde, eu troquei a tonalidade por causa do crochê, que era azul, tá? Então, vocês observam, eu estou ajeitando ali o olhar dela, os olhos, né? Já está quase definido, ó, coloquei um pouquinho mais do branco. Depois vocês podem ver ali na foto terminada, né? Como é que ficou, então, o conjunto dessa boneca, tá? Então, fiz ali, ó, cor siena natural, tá? Com essa cor agora também, com um pouquinho, fiz uma mistura com o preto, porque eu vou fazer esses tracinhos que tem embaixo, que a boneca Emília tem. São 3 tracinhos. Vocês podem, uma hora, observar na internet, nos riscos, como é que é. E ela tem essas pintinhas também, e eu fiz da mesma forma com essa mistura de cores, siena natural e o preto, para não ficar muito forte, tá? Então, fui colocando ali e fui fazendo. Mesma coisa o narizinho, não carreguei demais uma cor forte, coloquei a cor siena com um pouquinho só de preto. E agora estou fazendo, então, a boca dessa boneca. Peguei o vermelho, pode ser o vermelho fogo, pode ser o vermelho escarlate, pode ser o vermelho tomate, tá? Um vermelho vivo, qualquer cor de vermelho que vocês têm que vai mais ou menos dessas tonalidades. Pega um pouquinho do vermelho profundo, só para fazer uma sombrinha um pouquinho mais forte. E a boca dela também já está feita, tá? Então, agora eu vou fazer o laço. É um laço que ela tem ali, né? Pegando o azul cobalto. Observe que eu contorno bem, tá? Faço bem com todo esse laço com o azul cobalto. E o branco para fazer, então, as luzes. Eu não uso uma outra cor. É o próprio azul cobalto que vai clareando, que vai fazendo, certo? Observem, seguindo o risco.
Então, nessa boneca, vocês vão observar que eu pinto tudo que está por baixo primeiro, né? O rosto é a primeira coisa. Sempre quando eu vou fazer uma boneca, alguma coisa, eu pinto o rosto, porque ele está sempre por baixo, né? Agora a fita, essa fita, porque ela está por baixo dos cabelos que ela tem, né? Então, ó, marquei ali quais as partes que compõem a fita, fiz um risquinho de leve. Isso é importante sempre quando vocês vão fazer a pintura. Nesse caso, como tem várias fitinhas ali, então saber qual que é o laço do cabelo. E no cabelo também vocês vão observar depois qual que é a cor mais no tom amarelo e a do tom rosa. Sempre é bom a gente marcar bem antes para fazer, então, essa pintura. Então, pintando ali. Ali nessa fita até usei um pouquinho azul celeste, mas não precisava muito, porque o próprio branco no azul cobalto vai dando também essa tonalidade do azul celeste. Mas eu quis dar um realce diferente ali. O branco dá a luz, né? Observe que eu faço os lados um pouquinho mais escuro para fazer a sombra, então, dessa fita. Depois, quando vocês terminam a pintura, se necessário, revisitem a pintura e fazem alguns retoques. Ó, já estou fazendo um pouquinho da sombra, que isso é muito importante, tá? O cabelo, isso. Olha o molde que eu tenho, né? É uma boneca que eu já tinha pintado antes e que agora só mudei um pouco a cor da fita e das meias. Porque, como eu falei na introdução, ela queria um crochê azul. Então, olha, eu estou marcando ali quais pedaços ali são amarelo, porque o que sobra depois são rosas. Então, marco o amarelo e pinto primeiro todo o amarelo, tá? Então, eu estou usando ali o amarelo ouro, o amarelo canário, tá? Amarelo ouro, amarelo canário, e ali usei um pouquinho o cádmio e o siena natural. São as 3 cores, tá? Que eu estou usando, 4 cores, aliás, que eu estou usando, então, nos cabelos dessa boneca e depois vai também no vestido dela. Então, olha só, inicio com o amarelo canário, já passo um pouquinho no canto o amarelo cádmio, vou misturando essas cores, né? O siena eu vou fazendo ele mais na base, na ponta interna do cabelo, para dar um pouquinho mais de sombra. Observe que, olha, sempre quando tem a junção, né, aquilo que fica por baixo, eu uso o siena, tá? Nas pontas sempre eu vou usar o amarelo canário, porque vai dar uma luz nesse cabelinho dessa boneca. A Emília é uma boneca de pano, então vocês observem que esse cabelinho, né, ele é como se fosse de pano. Fitas. E assim eu vou fazendo, então, todo o cabelo dessa boneca. Se alguém quiser pintar, vocês vão ver também o molde dessa boneca ali no guia de cores, tá? As cores que eu usei, tá tudo ali na descrição, bem certinho. O tamanho dessa boneca, tem o desenho, esse só do risco, e o desenho colorido também. Essa era uma encomenda que eu tive, com essas cores aí do crochê azul. Então, vocês observam que agora eu estou usando então, os tons mais rosas agora, desculpa. Agora é o tom rosa. Então, eu peguei o vermelho profundo, o rosa e o tutti frutti, tá? São as cores que eu estou usando. Da mesma forma como eu pintei o amarelo. O vermelho profundo eu coloco mais na parte onde que ficaria por baixo ou na profundidade do cabelo. O rosa eu coloco como intermediário, né, entre o tutti frutti e o vermelho profundo.
para dar assim também uma luz a mais nas pontas desse cabelo, eu coloquei o Tutti Frutti. Então, vocês vão ver que todo o cabelo estou pintando dessa forma. É uma boneca que é um pouquinho demorada para pintar por causa desses detalhes, tá, gente? Por causa desses detalhes que exigem um pouquinho de atenção, mas não é difícil. Como eu disse antes, talvez o mais difícil desse desenho são os olhos, tá? No mais, é só seguir o risco. Então, vocês viram que eu dei uma adiantada na pintura, né? Pintando todo o cabelo, porque era só seguir ali o risco. E as cores já tinha dito, né? Então, olha essa partezinha do pescoço, com a mesma cor que eu fiz o rosto, é o amarelo pele, com um pouquinho do siena natural, tá? Fazendo o contorno, fazendo a sombra, dando esse destaque, esse realce bonito nessa boneca. A mão, da mesma forma, tá? Usando as mesmas cores, o amarelo pele e o siena natural. Depois eu faço um contorno com o pincel filete. Quando o desenho é pequeno, gente, é importante a gente também usar um pincel pequeno, tá? Porque é mais fácil para a gente fazer a pintura. Não cair fora, você tem que ter muito cuidado, não borrar. Só seguir o molde. Olha a mãozinha dela, vai ficando bonita. Essa parte faz parte do pano, né? Que tá por baixo do vestido. Precisa observar ali que tem umas partes que são um pouquinho mais branca, tá? Então, junto com esse branco, ali, olha o bracinho dela, eu estou usando o cinza, certo? Então, eu faço uma mistura, quando eu pinto o branco, logo em seguida eu dou um realce com o cinza, para não ficar um branco puro, porque a toalha também já é branca, e ajuda a fazer um realce bem bonito. Eu passo bastante na base, cubro bem a trama do tecido com a cor branca, tá? E para não deixar nenhuma marquinha, tá? Nenhum espaço sem tinta. Então, observe que eu tô fazendo primeiro o branco ali nesse bracinho dessa boneca. Essa é a parte branca. Então, agora eu tô usando o cinza, como eu falei antes, tá? Para dar esse contorno, esse realce, então, no braço. Observe que eu tô fazendo ali. E dando esse realce, então, nessa boneca. Eu pego um pincelzinho, esse pincel é um número 4, da Condor, lixado, tá, gente? Pincel lixado, um pincel velhinho que eu tenho, como eu já falei em outros vídeos meus, eu gosto dos pincéis mais velhinhos, porque as cerdas já estão mais gastas, e eu acho que facilita bastante a pintura. Tem um pincel macio, também depende da trama do tecido, né? Como esse é pano de prato, não há tanta necessidade. Mas eu gosto muito dos pincel também 421 da Condor, que é um pincel macio. Se vocês olharem ali na descrição do vídeo, ali na descrição ali desse vídeo, tem um link, inclusive, onde a gente encontra, onde compra, e onde pode encontrar, então, esses pincéis e adquirir eles. Também pincéis tem que ter o máximo cuidado para que eles durem bastante. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né, com os pincéis. Lavar bem, não deixar tinta acumulada. Se observa todos esses detalhes, eu faço com o cinza, tá? Cinza por cima do branco. Estou usando ali, então, as mesmas cores do cabelo. O rosa, tá? Esse é o rosa pink, tá? E já vou colocando um pouquinho, né, do vermelho profundo. Eu uso ali, na verdade, um pouco do púrpura,
porque o púrpura dá esse tom mais avermelhado, e é um tom que eu gosto bastante de usar ele. O vinho também, aproveitei um pouquinho, coloquei um pouquinho nas bordas, um pouquinho do vinho, que ele fica também, dá uma sombra legal. Faço com o branco, então, a luz para dar um realce diferente nessa parte do vestido. Vocês observem que são duas partes, né? Duas cores o vestidinho dela. Então, esse é o rosa pink. Tá? Coloco ali com a púrpura. Gente, quem ainda não se inscreveu no canal, que está assistindo esse vídeo, se inscreva. Já vão deixando o seu like. Isso é muito importante para nós do canal, tá, gente? Sempre deixe o seu like cada vez que visualizarem um vídeo nosso. Sim, vocês incentivam o canal, dão o seu apoio e a gente agradece, tá? Ali tem uma partezinha no braço, também faz parte dessa parte do vestido, né? Agora nós vamos usar as cores que a gente usou no cabelo, as cores na cor amarela, nos tons amarelo. Que é as mesmas cores. Amarelo canário, amarelo cádmio. Esse aí que estou usando é o amarelo ouro, tá? Esse é o cádmio. O cádmio sempre uma cor um pouquinho mais forte, então ajuda também a dar esse realce bonito nessa cor. Tá? E o siena também depois para fazer fazer a sombra um pouquinho, para dar um destaque também nesse vestido. Vocês observem que ali tem um botão, tá? Eu não vou pintar esse botão, porque eu quero fazer, pois a gente faz ele com rústico, com a cor rústica, tá? Então a gente vai pintando. Ó, eu vou marcando, sempre um meio eu faço com o amarelo canário, e depois eu vou usando ali, nesse caso, o amarelo cádmio, para dando uma diferenciada nessas cores. Sempre a gente misturando bem as tintas, não deixando uma dualidade, tá? Para que fique bem bonito essa nossa pintura. Uso aí o branco, para dar um pouquinho mais de luz para ela, né? Para esse nosso desenho, essa nossa boneca. Fazendo a parte de baixo também. Usando o amarelo ouro ali. Passei primeiro o amarelo canário, agora o amarelo ouro. Agora o amarelo cádmio. Fazendo bem os contorninhos, né, gente? Não deixar sombreado. Cuidar para não cair fora do risco. Fazer bem o contorno. Como eu falei antes, agora estou usando ali o siena natural, para dar um pouquinho mais de sombra nesse nosso vestido. Então, ali perto, na proximidade, com a mãozinha dessa boneca, eu fiz o siena. Ali também nessa parte eu estou usando o siena, dando um fortalecimento nesse nosso vestido com essa cor. Ali também o siena. Vejam como está ficando bonita essa nossa boneca. O amarelo pele, fazendo a outra mão. Como eu falei antes, eu gosto de pintar primeiro tudo que está por baixo, por isso que eu pintei uma mão e agora eu venho pintar a outra mão. Vocês observem como a boneca vai ficando bem colorida, né? Cores fortes, cores bonitas e vai dando um realce bonito nessa boneca.
o filete, pincel filete, então, e a cor siena natural. Então, estou fazendo um pouquinho os contornos, tá? Dos dedos aí, para realçar. Essa parte aí também, ela é branca. Então, novamente, com a cor branca ali. Como o molde não se apaga, eu pinto toda ela com a cor branca, porque eu sei que depois ali eu vou fazer então com a cor cinza esses detalhes, né, desse pano, né, que é a boneca de pano, essa parte da boneca. Ali na outra parte tem outra perna, da mesma forma então também uso o branco, tá, fazendo bem pintadinha a trama, preenchendo bem o cinza, ó, já vou contornando com cinza, dando esse realce bonito, como fiz no braço, contornando bem essa boneca, essa parte, né, da boneca, ó, fazendo uma sombra ali, como se fosse uma greguinha, que tivesse um babadinho nessa perna ali. Que eu faço numa perna, eu faço na outra também, tá, gente? Pinto as duas da mesma forma. Como se fosse uma rendinha aqui nessa perna, tá? Então, gente, como eu falei da introdução, eu mudei essa cor. No desenho original ela é verde, mas eu usei então a cor azul celeste e azul cobalto para combinar com o crochê, para ter um pouquinho mais de cor, né, nesse desenho, nessa pintura. E olha, ficou uma boneca bem bonita, bem pintadinha, sabe? E bem combinada. Porque o crochê, né, ele era azul, e o crochê também, ele tem duas cores, a cor azul celeste e a azul cobalto, e ficou bem bonito, porque também ó, já combinou com a fita, observe que também combina com a fita. Isso é muito importante quando vocês pintam um desenho, vão querer fazer uma pintura, vocês observem isso, tá? A combinação, porque tudo ganha uma harmonia, se vocês combinarem bem as cores e misturar bem as tintas, né, gente? Isso é muito, muito, muito importante. Fazendo uns realce ali com a cor azul cobalto. Ali tem outro pedacinho da outra perna também, tem uma meia. Observe, é um pedacinho pequeno, mas também tem. Dando uma luz, uma luminosidade, então, nessa meia, com o branco. Vai ganhando um destaque nessa meia. O sapatinho, então, eu estou fazendo com a cor verde grama, tá? Estou usando essa cor para fazer esse sapatinho. Depois eu vou fazer, então, uma luz um pouquinho, tá? Com o branco. Reforço um pouquinho ali com o verde musgo, porque sempre quando tem duas cores, na verdade eu gosto sempre de misturar, né? Nunca uma cor única. Então ali eu faço os contornos com o verde musgo e o preenchimento dele, a maior parte dentro, com o verde grama. Uso o branco para dar uma luz, então, nesse sapatinho.
Observe o realce que fica e como fica bonito com o branco ali, esse realce que eu dei. Ó, também ali nessa parte do sapatinho, tá? O outro sapatinho, a parte de cima, ela está virada, não aparece, tá? Então, tô fazendo todo o preenchimento ali, que é a sola do sapato. Tô fazendo com branco, certo? Então, tô preenchendo bem toda essa parte aí com a cor branca. A sola do sapato, né, gente? Não posso deixar o branco do tecido. Sempre tem que preencher com o branco mesmo. Tô fazendo essa parte aí do lado do sapatinho com a cor rústica, tá? Que dá um contorno um pouquinho mais escuro. Acho que ali não usei o rústico nessa. Usei na outra pintura. Essa é a cor preta, tá? Tô colocando a cor preta. E ali já contornando, então, com o pincel filete, fazendo contorno do sapatinho. E esses riscos que ele tem por baixo, tá? Também na cor preta, tá? No sapato da outra pintura que eu fiz, eu usei o rústico. Aí eu tô usando a cor preta, tá? E olha, ficou bem bonito esse sapatinho. Fazendo um pequeno detalhe, tá? Ali, uns contornos, para dar um realce um pouquinho mais forte, também com a cor preta. Olha só, tô reforçando, tá? Ali é a cor rústica, tá, gente? Ali tô usando o rústico, fazendo o botão. Isso é um botão, tá, gente? Então, eu coloquei bem, preenchi bem essa parte aí com a cor rústica. E agora eu vou usar um pouquinho o branco com o pincel, fazendo a partezinha do meio desse botão, olha só. Então, só rodeando ali, fazer aquela parte que é um pouquinho mais clara, tá? Ó, nesse aqui. E tô fazendo 4 buraquinhos, geralmente os botões, né, tem 4 buraquinhos, fiz os 4 buraquinhos ali, tá, gente? Tô fazendo o chão, então, o chão ali eu tô usando o verde grama, o verde musgo, eu coloquei ali. Às vezes eu dou uma pegada um pouquinho do preto para fortalecer um pouquinho, certo? O chão também não tem muito detalhe. Cuidem que quando vocês fizerem o chão, façam sempre reto, tá? Sempre na horizontal. Puxem e vão fazendo assim, ó. Não fiquem botando na vertical, transversal, não. Vão usando sempre do mesmo jeito, para formar essa parte assim bem retinha, tá? Ó, verde musgo. Mais perto da boneca eu fiz a cor um pouquinho mais forte, tá? No sentido de sombra, porque ela tá sentada. Sempre quando ela tá dessa parte, eu faço um pouquinho mais escuro. E uso um pouquinho branco, tá? Para dar uma luminosidade também nesse chão. E fica bem bonito, né, gente? Olha a boneca, então, tá quase pronta, tá? Fazendo uns pequenos detalhes ali. É um alinhavo, né? Uma costurinha por cima que ela tem. A costura da emenda desses panos. Olha como fica bonito. Com a cor rústica também, estou fazendo. Mesma cor que usei para os botões. Tá, gente? Misturando as tintas.